Boas, amigo. Olá, Hugo, como é que estás? É um Estás bem? privilégio enorme tê-lo aqui à conversa. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido à minha iniciativa. Obrigado, eu. Pá, e desculpa lá, já tínhamos agendado esta conversa há muito tempo, mas por forças das circunstâncias nem sempre é possível e peço desculpa Claro. por isso. Não tem nada que desculpe. E as coisas boas acontecem quando tem que acontecer. Obrigado. Ia-te começar a perguntar sobre jornalismo esportivo e que imagem tens atualmente do jornalismo esportivo. Eu penso que o jornalismo desportivo está a crescer a cada dia. Repara que antigamente o jornalismo começou e não era muito científico. Portanto, não havia grandes teorias sobre o mesmo, haviam cursos. Hoje em dia as coisas estão a progredir num sentido mais lato e penso que o jornalismo, antigamente, digamos que olhava-se mais para o jornalismo desportivo como um parente pobre, chamemos-lhe assim. Eu Hoje em tentei dia, fazer, eu tentei fazer uma questão relacionada com isto, que era se achas aí que falta rua ao jornalista de hoje. como? Porque se achas que falta alguma rua entre aspas, ao jornalista de hoje. Não, sim, mas isso falta ao jornalismo de uma forma geral. Há sempre um caminho longo a percorrer, mas no que ao jornalismo desportivo diz respeito, Hugo, eu penso que digamos que foi durante muito tempo um parente pobre, mas hoje penso que está em pé de igualdade e não há. Até porque eu não gosto muito de destrinçar, de separar o conceito de jornalismo desportivo, ou económico, ou político. O jornalista é jornalista e ponto final. E eu acho é que o jornalismo deve dar passos significativos de valorização, de conhecimento, de aprofundar-se cada vez mais. O jornalista deve aprofundar-se cada vez mais, mas o jornalismo no sentido lato da palavra e não Vai, sim. jornalista é jornalista. Quem trabalha no desporto pode estar mais especializado naquela área, mas, por exemplo, na TSF posso dar esse exemplo, estamos sempre também preparados para trabalhar noutra área. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que um jornalista de desporto da TSF faz jornalismo para outras áreas, porque é assim que deve ser. Um jornalista é jornalista e ponto final e não tem nada a ver com desporto. E eu vou ter que te perguntar isto. Queres que se chame narrador, relatador, editor ou jornalista? São quatro coisas diferentes. Eu editor não sou. Editor pressupõe que E naquele programa da TSF, tu fazes daquilo de futsal, editas. eu sou o editor do meu próprio programa. Mas um relatador é um jornalista, digamos, e pode não ser, que relata jogos de futebol para rádio. Claro. O que os nossos olhos não veem. Um narrador narra um jogo de futebol na televisão. Um editor Edita o próprio conteúdo. não, é o chefe de uma equipa, digamos. Estás a ver? Ou então editam um determinado produto, um determinado produto, como referiste, o TSF Futsal, não é? E a outra, disseste quatro, era o É, eu disse jornalista também, que engloba tudo, basicamente. pois, um jornalista é um jornalista, forma-se para isso e uma profissão como outra qualquer. Ia-te perguntar a tua paixão e pelo jornalismo, quando é que ela começou? Muito cedo, olha. Tinha eu sensivelmente 7 anos de idade quando entrei pela primeira vez numa rádio. A minha madrinha era jornalista, agora é advogada, vê lá as voltas que o mundo dá. Mas entrei numa rádio e tinha 7 anos. E fiquei maravilhado com aquilo, mas longe de mim saber o que era ser jornalista. Portanto, Claro. antigamente nem havia sequer cursos de jornalistas. O curso de jornalismo é recente, não sei, anos. Não sei precisar agora Claro, neste. claro. Mas entrei aos 7 anos numa rádio, na Rádio Clube de Amarante, se não estou em erro, ou na Rádio Regional de Amarante. Havia duas na altura e entrei, que eu sou de Amarante, como sabes, e Sim. entrei e fiquei maravilhado com aquilo. E já nessa altura, a minha madrinha me alertava para não querer ser jornalista. Até que, longe de mim saber o que é que. No que Se calhar queria que tu fosse advogado também.
A verdade também é que eu não tinha jeito para grandes coisas. Eu era péssimo em números, era péssimo na matemática, e fiz o meu percurso normal na escola, até que, para ir para o 10º ano, comecei a fazer testes psicotécnicos. E ao fazer testes psicotécnicos, deu qualquer coisa como, não deu jornalismo propriamente dito, mas deu qualquer coisa como estar mais vocacionado para A comunicação. das humanidades e da comunicação, propriamente dita. Aí comecei a pensar. Já está bom. Exato. Comecei a pensar no que é que poderia, o que é que poderia seguir. E depois, para ir para a universidade, voltei a fazer testes psicotécnicos, que se fazia na altura. E aí sim deu que eu estava mais vocacionado para ser jornalista. Ora, mas eu também, quando era... Eu fui sempre muito dado à comunicação, ao espetáculo, à arte de entreter. Eu não sabia muito bem o que é que queria dar. Também sonhava em ser apresentador de televisão, do entretenimento. E eu, desde muito novo, a minha mãe tinha-me oferecido uma câmara de filmar, já gravava a minha voz para os microfones, e então, pronto, comecei a ter uma aptidão, não sei se isto é vocação, se é talento, não sei o que é, sinceramente. Depois fui para a universidade, para a comunicação social, e aí sim comecei a perceber que se calhar, também me começaram a dizer que tinha algum jeito para a coisa. E pronto, e formei-me e chegou a oportunidade de ingressar na TSF, fiz um estágio e até agora fiquei. Eu até disse segredar uma coisa, que eu de vez em quando eu gosto de levar isto tipo a conversa mais do que uma entrevista, que eu não sou jornalista, os jornalistas são vocês. Eu também fiz este teste, também fiz este teste psicotécnicos e também me deu essa área da comunicação e na altura. Estás a ver? E tens que idade, se não for indiscrição? Eu tenho 28, 28, ainda estás a tempo. Só que eu só tenho 10º ano, não tenho faculdade, nada disso. Muito. Ia-te perguntar, a reportagem é a coisa mais nobre que um jornalista faz, né? Ir para a rua e contactar-se a partir da rua. Disseste bem, é o género nobre do jornalismo, e eu acho que é a coisa que mais se tem perdido por falta de investimento das estações de televisão, da rádio. A rádio se calhar é um bocadinho mais fácil. Sabes que a reportagem pressupõe tempo. É preciso muito tempo e depois é preciso também alguma investigação. Mas é o género que um jornalista tem que apelar mais à criatividade, mais ir às entranhas, buscar aquilo que melhor de nós temos enquanto jornalistas para darmos um determinado trabalho. E é na reportagem, a reportagem acaba por ser todos os sentidos do jornalista que quer dar, neste caso, às pessoas, quer ao ouvinte, quer ao telespectador, quer ao leitor. E sim, mas a reportagem é uma coisa que não se tem perdido, que a reportagem faz-se na mesma. Agora, se me perguntares se as reportagens, na sua esmagadora maioria, são feitas, por exemplo, como quando surgiu a TSF, que era uma coisa mesmo... a TSF, felizmente, continua a fazer. É uma coisa extraordinária. A televisão também vai fazendo, mas, como eu disse, vai fazendo também com mais investimento. Mas é preciso tempo, as redações também têm cada vez menos gente, têm cada vez menos pessoas, e torna-se difícil. Eu até acho que a rádio está cada vez com mais força, se calhar, do que estava aqui há uns anos atrás, que se dizia que a rádio ia se perder, mas acho que está cada vez mais forte. Não sei se concordas comigo. Como assim, eu não estou a perceber? Aqui há uns anos falava-se que a partir da televisão e da internet que a rádio ia ter problemas, mas era como estavas a dizer, que a rádio continua a fazer as reportagens, e coisa que a televisão já não faz tanto. Estavas a dizer que a internet ia ganhar uma força muito grande e roubar o papel que a rádio tinha, sim. Mas não vai acontecer isso. É um desafio. Olha, sabes que a área do online e das redes sociais, da internet, é o futuro, não é? Eu não gosto muito de meter por aí, é a minha praia. Eu vou fazendo tudo que me pedem nesse sentido. Nós saímos em reportagem ou fazemos um determinado trabalho para a rádio, para a televisão, e pedem-nos
uma peça para meter no online, mas é apenas isso. Se me perguntares se é o futuro, é. Se me perguntares se vai roubar espaço, lugar à rádio, à televisão, eu acho que não. Porque isto já se fala há uns anos. Era isso que eu estava a dizer, era isso que eu estava a dizer. Há uns anos para cá diz que a rádio tem perdido espaço, e o que é certo é que a rádio continua a sobreviver. Eu, no caso da TSF, e não quero estar aqui a entrar por caminhos que não me dizem respeito, mas no caso da TSF, porque a TSF é uma marca, e é uma marca muito grande. Por muito que o online da TSF seja forte, e perdoam-me aqueles que não vão concordar comigo, mas por muito que o online seja forte e que tenha uma força muito grande até no futuro, eu acho que a TSF está primeiro. O On-Air, quando falo em marca da TSF, digo On-Air. Imagina que a TSF morre enquanto marca, o On-Air morre também. Não sei, caso, estou a falar mais no caso específico da TSF, porque é aquilo que eu conheço melhor, por via de regra. Mas se me perguntares de outros, se calhar não será bem assim. Mas é uma força muito grande a internet, sem dúvida, porque tudo está à distância agora de um clique, mas eu acho, e só para terminar, para terminar este assunto, se tu reparares, a TSF não é uma rádio de massas, não é uma rádio vocacionada às audiências. É de público-alvo, não é? Público-alvo. Tem um público muito específico aos anos, portanto anda sempre ali naquele número portanto, de ouvintes, e pode oscilar ali, mas uma coisa mínima, porque a TSF tem mais quadro A, B, C quase, e se tu reparares, quando há agora, por exemplo, se atendermos à pandemia, se atendermos, imagina, estou-me a lembrar da ponte de Entre os Rios, quando caiu, as pessoas ligam-se à TSF, há uma guerra, as pessoas ligam-se à TSF. Portanto, a TSF é a única rádio em Portugal de informação, só. Sim. A TSF é uma rádio de informação. Não é uma rádio de música, não é uma rádio de entretenimento, não é uma rádio de programas, é uma rádio de informação. E, logicamente, quem quer ouvir música não vai ligar à TSF. Claro, claro. Para estarmos permanentemente atualizados, de meia em meia hora. Porque temos notícias de 30 em 30 minutos e depois temos debate, opinião, é basicamente isso. Portanto, a TSF acaba por ser, em Portugal, quase não, por inteiro, como uma rádio única. Não é para eu trabalhar lá, não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é uma rádio única. Ok? Sim, sim. Mas achas que os meios digitais vieram complicar? Isto é, as pessoas hoje em dia falam tudo e mais alguma coisa nos meios digitais em relação àquilo que é o jornalismo também? Complicar como assim, Hugo? Se me perguntar, o público neste caso, tem que perceber muito bem o que é que vê e o que é que anda a ver nos meios digitais. Em relação à TSF, eu penso que não veio complicar nada, veio ajudar, andam a par, digamos assim. Não, eu falava disto por causa das guerras dos adeptos né? Quando é futebol, que é aquilo que é o desporto, que é aquilo que estamos a relacionar. As redes sociais vieram a prejudicar em termos dos comentários que as pessoas fazem, da forma como insultam gratuitamente o jornalista. Isso passamos ao lado. Estás a falar que nas redes sociais Sim. vão comentar aquilo que a gente faz, portanto, no é isso. Jogos de futebol, uma coisa que a gente diga em antena, no ar, não é? Claro. A gente não liga a isso. Nós temos, por acaso, tenho acesso ao Facebook da TSF, às mensagens que para lá são mandadas. Eu, às vezes, até por uma questão de curiosidade, muitas vezes lembro-me e vou lá ver, mas é uma coisa que me passa ao lado. Estarem a me insultar e elogiar, vale o mesmo. Claro. Vale o mesmo. Os elogios... Tu acolhes para ti, não é? Tipo, tu gostas primeiro de ver a ti e depois o que os outros dizem passa ao lado, exatamente. Mas é complicado viver num mundo de emoções, tipo... Ou não achas? Como assim, Hugo? Viver num mundo de emoções que o desporto é um mundo muito emocionante, é muito...
As emoções estão muito à solta. Gera muita paixão, sabes? Eu acho que isto também depende da cultura do próprio país. Eu acho que em Portugal as pessoas, já tive a oportunidade de dizer isto várias vezes, eu acho que em Portugal as pessoas não gostam de futebol. As pessoas gostam, quando falo as pessoas, na esmagadora maioria, no geral, né? As pessoas não gostam de futebol. As pessoas gostam do Porto, gostam do Sporting e gostam do Benfica, não é? E só um nicho, chamemos-lhe assim, gosta, por exemplo, do Vitória de Guimarães. E agora mais do Braga. Depois há poucos adeptos separados, se fores aí por esse Portugal fora, que sejam, vamos a Famalicão, que sejam só do Famalicão, vamos a Paços de Ferreira, que sejam só do Paços de Ferreira, vamos a Coimbra, que sejam só da Académica, vamos ao Algarve, que sejam só do Farense. Claro, do Portimonense. Inerente o Sporting, o Porto e o Benfica. E quando assim é, o futebol gera muitas emoções em Portugal. Há muitos programas também, na minha maneira de ver e na minha modesta maneira de ver, acho que não contribuem nada para que a promoção e a valorização do futebol seja levada avante. E é um mundo que se nós não... Mas quando falo, não falo só em jornalistas. Aqui temos todos que dar passos significativos para valorizar a profissão, que é jornalistas, agentes de futebol, treinadores, Liga, Federação Portuguesa de Futebol, todos têm que trilhar caminho, seguir um caminho de promoção e valorização do desporto e do futebol. Não há mais nem meios culpados. Acho é que tudo que seja nefasto para o futebol deve ser erradicado de uma vez por todas, porque eu penso que se nada for feito, eu acho que aqui em Portugal estamos a ir por um caminho muito perigoso. E esta guerra exacerbada de esmiuçar aquilo que foi feito na jornada sem valorizar propriamente o jogo jogado dentro das quatro linhas é muito perigoso. E todos nós somos responsáveis e vamos ter que lutar para que tenhamos um futebol mais e melhor no nosso país. A reportagem de pista é desafiante? É muito. Desculpa. Tu outra vez tinhas-me falado que tiveste um caso aqui no Gomes, numa reportagem de pista. É verdade, eu posso contá-lo se quiseres, já decidida, nem sei se ele me está a ouvir, mas foi um caso até algo engraçado. Mas eu vou-te dizer uma coisa, a reportagem de pista há de rádio e televisão, temos que fazer aqui a diferença. Mas a reportagem de pista de rádio, eu também faço televisão, como sabes. Nem leva, és narrador. Narrador televisivo, mas a reportagem de pista em rádio é um desafio extraordinário. Enquanto que em televisão tens a imagem, não é? Claro. A reportagem de pista diz também o relato, que é muito diferente da narração, já falavas nisso há pouco. A reportagem de pista, eu tive um elogio uma vez, foi o melhor que me podia acontecer e foi um dos melhores elogios, o melhor talvez, e não há nada que pague isso, que foi um cego dizer que comigo não precisava de ver. A maneira de eu verbalizar, de eu adjetivar as coisas, de eu qualificar as coisas, permitiam-lhe a ele, apesar de ser cego, estar a ver e a alcançar aquilo. Isso é o maior desafio que um jornalista pode ter quando está a fazer reportagem de pista num jogo de futebol. Mas não só num jogo de futebol, também numa reportagem qualquer, seja ela de cariz político, económico, social, seja lá o que for. E isso é um grande... Enquanto que, por exemplo, também temos repórteres de pista em televisão, não é? E há aí um cuidado que os repórteres, e há muito poucos, há alguns, felizmente, mas há muito poucos que consigam fazer isso. Que é, eu não posso estar a dizer que o remate, ou melhor, não devo dizer que o remate foi ao lado, porque a televisão está-me a mostrar que o remate foi ao lado. A bola vai para a esquerda, eu não posso estar a dizer que a bola vai para a esquerda porque eu estou a ver na televisão que a bola vai para a esquerda. Portanto, tens que arranjar ali uma série E dinâmicas diferentes.
é mesmo isso, uma série de dinâmicas, tens que arranjar vários fios condutores, porque é muito desagradável estar a dizer. Eu sei que é muito difícil, é um exercício muito difícil, mas por isso é que todos também, não é? Eu não posso dizer, ei, a bola foi à trave. A bola está, porra, eu estou a ver na televisão que a bola foi à trave, não precisas que me seja, ok? A bola, atenção, passe para a esquerda, recebe na esquerda, não sei o quê. Eu sei que é na esquerda, eu estou a ver na televisão, sei que é na esquerda. É verdade. Diz-me outras coisas, não é? Diz-me o nome dos jogadores, diz-me quem é o jogador, não é? Diz-me uma coisa que eu não saiba. E este é o grande... Uma curiosidade, né? Uma curiosidade relacionada com o jogo. É verdade. Enquanto que na rádio não. Tu na rádio tens que estar a explicar tudo porque ninguém está a ver. Por isso é que há rádio e há televisão. Porque são... Claro. Não é? E foi especial para ti. E há pessoas E... Força. Estavas a falar. que preferem desligar o som da televisão e ouvirem rádio ao mesmo tempo que veem televisão. Mas Eu tem faço. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete amigos preferem estar... E eu falo também, muitas vezes prefiro desligar a televisão e ouvir na rádio. Eu faço isso. E ainda agora estive a ver o teu relato e na final da Champions. E ainda agora estive a fazer isto. Estreguei-me, nunca... Era que eu te ia perguntar, era se isso foi especial. Eu não acho que foi extraordinário como as pessoas dizem. Eu agora, e agradeço o convite, eu vou dar uma entrevista para a semana na rádio, na televisão pública de Angola e na Rádio Nacional de Angola, a respeito do relato que fiz. Eu, na minha modesta opinião, acho que não foi nada de extraordinário. O que me orgulha muito é que sei que os meus colegas que relatam, e bem, muitos deles fazem grandes relatos de futebol, relatam desde os 12, 13, 14, 15 anos, e alguns já têm 40, 50, 60, ok? O teu editor, por exemplo, João Ricardo Paté. Eu tenho 39 anos e relatei pela primeira vez, nunca tinha relatado em lado nenhum. E aquilo foi uma coisa quase que altamente improvável. E Claro. quando dei por mim estava a relatar. Foi mesmo assim, quando dei por mim estava a relatar. Não sabia o que havia de fazer, porque estava ali uma emissão especial que estávamos a fazer. O meu editor tinha incentivado, diz, pá, se tiveste que relatar um golo, relatas um golo. E eu comecei a relatar. E o que me deixa extremamente satisfeito é que para a primeira vez que fiz a coisa não correu tão mal. Não é tão bem, porque as pessoas dizem que correram muito bem. E eu sou muito crítico em relação ao meu trabalho e acho que não correu assim de forma tão extraordinária. Mas para a primeira vez que fiz, eu acredito que se fizer, eu não quero fazer disso vida. Já disse ao meu chefe, não quero fazer disso vida. Não tenho uma paixão assolapada, como sei que muitos meus colegas têm, em de futebol, mas gostava de fazer, se calhar, uma vez por mês e não sei o quê, mas pronto, e estreia nesse dia numa final de Champions. Mas é especial, não é? Como? Mas é especial. Acaba por ser especial. Porque depois deixei-me envolver naquilo e às tantas eu ao início estava a pensar, isto é como estares a guiar um navio, que nunca conduziu, um avião, aliás, estás a pilotar nunca pilotaste um avião e de repente, olha, estou com isto nas mãos e agora como é que vai ser? Estás muito nervoso, não é? Numa fase inicial estás muito nervoso, estás super nervoso, a voz treme e não sei o quê, mas depois, pá, soltas-te e acho que aquilo acabou por correr bem. Não tão bem, eu volto a frisar, não tão bem como as pessoas disseram, porque depois as pessoas vão ouvir e vão ver e depois dizem assim, mas caralho, toda a gente a elogiar este gajo, isto se calhar não correu. Mas gostei por ser a primeira vez e nunca antes tinha feito. E isso Claro. muito orgulhoso. E dá muito trabalho a preparação em off? Muito mesmo. Olha, eu tenho 2 jogos este fim de semana para a televisão. Vou fazer a final da Liga dos Campeões de Futebol Feminino, o Lyon contra o Wolfsburgo, e amanhã às 7h45 vou fazer o Wolfsburgo, o Ostend Anderlecht, Liga Belga. É assim, se me disseres assim, vais fazer, como fiz, essa final da Liga dos Campeões, que não estava minimamente preparado, pá, Porque é diferente, porque tu fizeste na rádio e agora na televisão. Não, mas nós conhecemos os jogadores e a preparação não é preciso ser tão grande porque temos know-how, não é? Agora, o Anderlecht, a gente não conhece os jogadores do Ostend, pelo menos, e do Anderlecht muito poucos, porque o Anderlecht já não é o Anderlecht que era de há uns anos histórico. É uma preparação muito grande. Olha, para teres ideia, agora vamos terminar este direto, vou jantar e depois vou estar, se calhar, aqui até às 3, 4 da manhã a preparar o jogo.
Amanhã de manhã ainda dou uns toques finais. O jogo é às 7h45. Eu vou uma hora antes para a Eleven Sports, mais uma. Este trabalho para a Eleven Sports amanhã, um trabalho que vai das 7h45 às 9h30, 10, demora de 7, 8 horas. Perde 7, 8 horas. Porque um, um narrador deve-se preparar mais do que aquilo que é necessário. Porque uma sabe o que é que vai acontecer na narração. Já me aconteceu muitas vezes, eu também já fui da Sport TV, já fiz narrações na Sport TV, já me aconteceu muitas vezes que os jogos às vezes são interrompidos por variedíssima ordem de razão, e muitas vezes precisamos de estar preparados, porque imagina que estás ali 20, 30 minutos em direto, e aconteceu-me, sem saber o que has de dizer, convém ter-se ali uma certa preparação para não estar calado e não dizeres nada, ou então não dizeres as neiras. Claro. Há bocadinho era para te falar. A Eleven Sports é um canal mais tecnológico. E basta ver o trabalho que fez nesta pandemia, onde diariamente tinham convidados em entrevistas e coisas assim nas suas redes sociais, no Facebook. Não sei como é que vês isto também de Eleven. Como é que é o? Desculpa, não percebi muito bem. A Eleven Sports é um canal mais tecnológico. Por exemplo, posso comparar com a Sport TV. Tu estás na Eleven agora, mas posso comparar com a Sport TV. Por exemplo, aqui nesta fase da pandemia, tiveram muitas lives no Facebook deles e é um canal que está ligado mais à tecnologia, mais ao computador, mais ao smartphone, onde se pode ver as coisas dessa maneira. Sim, a Eleven Sports é mais um canal de conteúdos. Portanto, é um canal em crescimento que está a fazer um trabalho, Excelente. posso dizer, estupidamente excelente. É um canal que está a crescer muito, mas para já é um canal de transmissão de jogos de futebol, que alia a isso programas notáveis de opinião, especiais feitos, por exemplo, agora com a Liga dos Campeões em Portugal, a Eleven Sports teve todos os dias um programa com convidados em estúdio, convidados de excelência, comentadores de excelência, tem narradores de excelência. Claro. Mas é um canal de conteúdos. A Sport TV era igual, mas a Sport TV depois evoluiu também para um canal de informação desportiva. Na Eleven Sports também há informação. A informação está sempre inerente, não é? Está sempre associada àquilo que fazemos. Mas não tenho, por exemplo, um programa de notícias de hora a hora, de 2 em 2 horas. É um programa mais de... E então, está muito forte também. Está muito forte também a Eleven Sports nas redes sociais. Está a fazer um trabalho espetacular. Os profissionais da Eleven Sports estão a fazer as redes sociais. Temos que lhe tirar o chapéu. Estão a fazer um trabalho notável. Não sei se têm seguido. Era isso que eu estava a falar. Que fazem da Fórmula 1, que fazem do... Ao Instagram, ao Facebook, ao Twitter da Eleven Sports, fazem coisas absolutamente brilhantes. Acredito eu que a Eleven Sports tem um ano, imagina, já tem umas aulas brutais, tem os profissionais brutais, e caminha para o... Eu acredito que daqui a 2, 3, 4 anos a Eleven Sports seja uma coisa extraordinária do outro mundo. Não é por eu trabalhar lá, é porque acredito mesmo nisso. Claro. Quais as bases que sonhas realizar para o teu futuro? O que é que eu realizo? O que é que eu sonho? As bases que sonhas realizar? Olha, eu em rádio já fiz tudo quase. Acho que fiz tudo, faltava-me um relato de futebol e até isso já concretizei. Portanto, eu faço informação, faço os jornais de desporto da TSF, já trabalhei na política, já trabalhei na continuidade. A continuidade na rádio é informação geral. No desporto já fiz relatos, como te disse, já fiz reportagem de pista, já fiz grande reportagem, que é uma coisa que dá um gozo imenso. Já fiz quase tudo o que possas imaginar em rádio, Claro. tudo que possas imaginar aquilo que se faz em rádio, tirando portanto, a animação. Sou animador, eu não sou animador, sou jornalista, mas tudo o que possas imaginar em rádio já fiz. Coordenações, jogos de futebol, especiais,
já fiz. Televisão, faço narração televisiva e eu espero ainda, não faço disso a minha bandeira, a minha ideologia, mas espero um dia chegar à televisão e nem que seja por uma tarde, nem que seja por uma manhã, por uma noite, mas gostava de ser pivô por um dia de televisão. É uma coisa que me mexe comigo e que gostava de experimentar. Não faço isso bandeira, não, pá, se não acontecer, não aconteceu. Já idealizei mais isso, desde que entrei para a rádio, isso esfumou-se, mas é uma coisa que... Objetivos é ser cada vez mais profissional, é atingir o topo. E tu, o topo, podes sempre escalar e nunca não há... Isto é quase como o infinito, como... Pá, Claro. vai escalando até chegares ao topo. E para mim o topo é o céu. O céu é onde está Jesus Cristo, é onde está Deus e é lá onde eu quero chegar um dia. Ia-te falar, se fosses para uma entrevista, tu tens que adaptar o teu contexto das perguntas que vais fazer ao entrevistado que vais ter à frente. Tenho que, as perguntas que nós lhe fazemos. Sim, por exemplo, tens que adaptar o momento, situação Sim, ao entrevistado. tens que estudar a pessoa que vais entrevistar, não é? E isto aqui, hoje em dia, sabe, está cada vez também mais difícil. Aqui estamos a entrar no género da entrevista, não é? Está cada vez mais difícil no desporto. Entrevistas, porque não há tempo, porque os clubes não querem, porque os clubes não deixam, e se deixarem depois há um interesse por trás e não sei o quê. Portanto, a televisão, por força de razão, por ser mais mediática, vai conseguindo ter mais espaços de entrevista. E aí sim, aparecem grandes artistas da entrevista e pessoas, os entrevistados, estou a falar dos entrevistados, que dominam esse género, e nomeadamente. E aí tens que estudar muito bem a pessoa, tens que preparar muito bem para sacares. Eu não digo. Porque as pessoas hoje em dia, e quando eu falo, está-se a banalizar um pouco a ideia de que quando vais fazer uma entrevista tens que meter uma casca de banana no entrevistado para ele escorregar e cair. Isso está-se a acentuar cada vez mais. Eu acho isso, pá, perdoem-me os meus colegas que o fazem, mas acho isso ridículo. Claro. O jornalista não tem que pôr casca na banana nenhuma. O jornalista tem que pensar nas perguntas que o ouvinte, que o leitor, que o telespectador quer que nós façamos ao... Claro. Eu estou a ver uma entrevista em casa, ok? Estou sentado no meu sofá e o que eu quero é que quem está a fazer a entrevista que faça a pergunta que eu estou a pensar naquele instante e que eu estou sentado e que quero que faça. Não é pôr casca de banana nenhuma para amanhã dar uma excelente manchete, um excelente título. Ou um clickbait, né? É um clickbait. Jornalismo é informação. É informar quem nos ouve, quem nos vê e quem nos lê. Claro. Não é sensação. Enquanto as pessoas não meterem isto na cabeça, não é jornalismo. Quais as referências que te fizeram sonhar? São várias. Referências de jornalismo. De jornalismo ou de outra coisa? Mas tenho várias. Desde logo, uma das pessoas que começou a ver potencial em mim e que me levou para a TSF, com um excelente jornalista, e acho que já tive a oportunidade de dizer isso, está escondido e é magnífico, é um dos melhores jornalistas portugueses, na minha opinião, e dou-lhe valor, mas eu acho que está muito escondido para o valor que tem, que é o Pedro Miguel Costa, da SIC. Depois temos o Ferrari do Desporto Nacional, para mim, que é o Pedro Sousa, do Canal 11. É uma figura... Eu penso que o Pedro Sousa, pai, que me perdoem todos os outros, ou contra mim falo, o Pedro Sousa está aqui e os outros estão aqui. Nem que seja o segundo que vem logo a seguir. Eu quando falo de uma forma geral. Há coisas que o Pedro Sousa faz menos bem. No relato, na narração televisiva, é o Pedro Sousa e os outros todos. A referência para mim é o Pedro Sousa. Gosto muito de Pedro Azevedo também. Tenho outras referências que não são propriamente do meio. Identifico-me muito com José Mourinho. Não é com a arrogância do José Mourinho, mas é o que ele fez e o que é que ele significa.
para mim, com o Ricardo Araújo Pereira, com o Pedro Fernandes. Sim. São pessoas que, por, por, por muito pequena que seja a razão, há coisas que eles têm que eu me identifico. Acreditas que as coisas ainda estão destinadas? Como? Se acreditas que as coisas ainda estão destinadas? Estão destinadas? Sim. Como assim? Isso é uma casca de banana. Se acreditas no destino? Acredito. Eu acredito numa coisa, eu acredito mais que o destino. Eu não acredito no destino que agora estava destinado eu a beber. Claro. Não é isso que eu acredito. Eu acredito que todos nós temos um caminho. Só que o caminho ramifica-se. Tem várias ramificações, tem vários. Tu vais numa estrada e depois podes virar à direita, podes ir pelo meio, podes ir pela esquerda e podes voltar para trás para depois vir para a frente. Eu acredito nisso. Eu acredito que tens que escolher, são-te apresentados variadíssimos caminhos e que tens que escolher o melhor. E acredito muito também nas energias boas. Para isso, acredito que não andamos aqui no mundo por ver andar os outros. Não tenho vergonha de o dizer, sou profundamente cristão. Não sei se católico, mas cristão. Sim. Sou profundamente cristão. Infelizmente, há muitas pessoas que sabem, o meu pai morreu, vai fazer quase um ano. E eu, a partir do momento em que o meu pai morreu, ainda mais cristão me tornei. Porque têm acontecido coisas na minha vida, não sei se é o destino, se é coincidência, que o meu pai está a olhar por mim de certeza absoluta. E eu acredito mesmo nisso. Eu compreendo perfeitamente porque tenho o caso da minha mãe que também faleceu há 4 anos e sei bem o que é isso. Sei isto de que estás a falar, eu também o sinto. O meu pai está a olhar por mim e eu acredito que a tua mãe também esteja a olhar por ti. Ia-te perguntar, acreditas que as coisas às vezes têm que ser subentendidas? A forma como tu explicas e deve ser subentendida pelo outro e não tens que explicar tudo? Como assim? Não estou a perceber. Dar-te a subentender e em vez de teres que explicar tudo detalhadamente, só subentender. Mas quem eu estou a entrevistar? Não, se estiveres a falar com outra pessoa, por exemplo, se ela deve subentender aquilo que tu queres dizer. Estou a alcançar. Desculpa a minha ignorância, mas não estou a chegar lá. Se estiveres a falar com outra pessoa ou se estiveres a entrevistar outra pessoa, Estou a falar contigo, imagina. eu devo subentender o que tu estás a dizer e sempre ter explicado tudo detalhadamente. Não, quando a gente está a conversar, tem que haver um diálogo, tem que haver comunicação possível. Não? Estás-me a perguntar se eu sou desconfiado? Não é isso. Juro. Não estou a perceber. Se acreditas que as coisas ainda estão subentendidas, se acreditas que o caminho que às vezes não é preciso estar a explicar tudo detalhadamente, que basta as pessoas não subentenderem. Às vezes, acho que sim. Não sei. Achas que alguém te deve um pedido de desculpas? Não. Pá, se me perguntares se a gente já me fez mal, muito. Eu vou-te confessar aqui uma coisa e não sei que alcance é que isto vai ter, mas vou-te confessar uma coisa. Eu, modéstia à parte, eu sou modesto, quem me conhece sabe. Eu se calhar eu estou satisfeito com a carreira que tenho e que levei. Mas se calhar podia estar noutra posição que não estou. E se calhar ainda bem, olha, faz parte do destino, como tu disseste. Houve muita gente que não se portou muito bem comigo nestes 14 anos de percurso, nestes 14 anos de profissão. Houve muita gente, e quem nos estiver a ouvir, não preciso dizer nomes, sabe muito bem ao que me estou a referir. Não estou a dizer isto amargurado. Essas pessoas desejam as maiores felicidades do mundo, mas de coração. Claro. Desejo-lhe as maiores felicidades do mundo, desejo-lhes tudo de bom
o mal que lhes desejo é o mal que desejo a mim, mas que houve pessoas que não estiveram tão bem, que não se portaram tão bem comigo, que até serviram para colocar travão no meu andamento normal, isso houve de certeza absoluta. E as pessoas que, se ouvirem o que eu estou a dizer, vão enviar o boné, o barrete, reconhecerão com certeza, mas não tenho que pedir desculpa. Não quero despedir desculpa de ninguém e volto a repetir, o mal que eu quero para essas pessoas é o mal que eu quero para mim. Desejo toda a felicidade a toda a gente do mundo. Do mundo. Não Claro, quero ninguém nesta vida, mas isto é do fundo do coração que eu te estou a dizer. Não quero mal de ninguém. claro. Se tivesse uma máquina do tempo, onde gostavas que ela te levasse? Ah, ter, ter com o meu pai. Claro. É importante dizer que não? É. Eu tive alguma dificuldade para começar a dizer não às coisas, sabes? Durante mais de 10 anos, se calhar, da minha profissão, não sabia dizer não. Hoje em dia é muito importante e se calhar já devia ter dito mais cedo. Aprendido. Claro, claro. O que é que retiras para ti da tua profissão? Porque a tua profissão é muito dar aos outros. É jornalista, dás informação aos outros. O que é que retiras para ti? Da informação que dou. Sim, e da informação e do teu trabalho, porque o teu trabalho é muito tipo a dar aos outros, é muito tipo aos outros e receber informação, é muito para os outros adquirirem conhecimento. Estava-te a perguntar o que é que retiras para ti, todo o teu esforço. Portanto, vamos ver se eu entendo a tua pergunta. Daquilo que eu estou a noticiar, da informação que estou a passar aos outros, o que é que retiro para mim? É isso? Sim, porque estás a dar muito aos outros. O teu trabalho é para dar aos outros, certo? Sim, é verdade. Sabes que um jornalista tem que pensar o seguinte: senão não é jornalista nunca. Podem te chamar, pode-se achar, mas nunca o será. Não sei se é aqui onde quer chegar. O jornalista tem que pensar o seguinte: tem que pensar sempre em quem nos ouve, em quem nos vê e em quem nos lê. Para quem trabalha em imprensa escrita, quem nos lê, para quem trabalhar em televisão, quem nos vê, e para trabalhar em rádio, quem nos ouve. Temos que pensar neles, só Sim, era neles. isso que eu estava a dizer, mas para ti. Quando o jornalista estiver a pensar no modo como está a fazer para se vangloriar, para se enaltecer, para se autopromover, não é jornalista. Não era nessa situação. Era do que é que tu recebes, do que é que tu recebes daquilo que fazes, o que é que tu recebes em termos de trazer-se para ti informação. É enriquecedor. Já estás permanentemente em contacto com a atualidade. Como eu te dizia no início desta nossa live, eu procuro estar informado, não só na área do desporto, que é aquela onde eu me procuro informar mais, porque também é para a qual que eu trabalho. Eu até te posso explicar outra coisa. Por exemplo, tu fazes uma entrevista, né? A entrevista é para dar ao outro. Só que a entrevista, eu, por exemplo, eu gosto de fazer entrevista, mas eu gosto de ir a seguir e para aprender eu também. Porque há coisas aí que me escapam na hora. E se tu também gostas de, quando estás a entrevistar, por exemplo, um jogador, um treinador, algo do género ou alguém, e também gostas de ir ver e para adquirir isso para ti. Sim, claro, obviamente, aprendemos sempre. Sabes que a gente, a vida é uma aprendizagem, isto nem tem que ver só com o jornalismo. Nós estamos a aprender dia após dia, constantemente, paulatinamente, uns com os outros. É normal, é absolutamente normal. E há muita coisa que eu aprendo com a minha profissão e com as perguntas que vou fazendo. Mas não é só no jornalismo. Nós estamos, quem disser que sabe tudo está redondamente enganado. Só o Claro. que nunca se engana e raramente tem dúvidas. Mas há só esse É, porque claro.
Toda a gente tem dúvidas, toda a gente se engana e toda a gente aprende todos os dias. Quem disser o contrário não está a ser honesto, nem está a ser sincero. E tem sido difícil em manter o comboio vocal? O quê? E tem sido difícil em manter o comboio vocal, porque tu relatas e narras, é preciso ter as cordas vocais muito rápidas. Opa, não percebi. Um dos motivos que eu não quero relatar jogos de futebol é esse mesmo. Porque as pessoas podem pensar que não. Relatar um jogo de futebol pressupõe um esforço terrível. É um esforço de... Para já, a preparação é exaustiva. Se quiseres fazer o teu trabalho bem, tens de preparar exaustivamente. E esse trabalho, se fosse semanal, de 2 em 2 semanas, mas é que esse trabalho, quem vai relatar um jogo de futebol, e quem for profissional, e quem o quiser fazer bem, pressupõe perderes horas. Eu narro jogos de Claro. televisão, perco horas. E é um dos senãos. Eu, por acaso, gosto. E para a rádio iria ter que fazer igual. Mas depois, para além disso, vai-te desgastar ao nível das cordas vocais, como dizias e bem. Há pessoas conhecidas minhas que relatam jogos de futebol em que o médico já lhe disse que eles estavam com nódulos nas cordas vocais. É um esforço tremendo. Depois, quando estás a relatar um jogo de futebol, tens que passar a emoção para o outro lado. Tens que... E é um esforço tremendo. E quando tu dizes que eu relato jogos de futebol, ou outro colega meu relata jogos de futebol, não o faz de semana a semana. Falo 3, 4, 5 vezes por semana. E isso Claro. é violentíssimo. E é por causa disso. À luz daquilo que eu tenho visto nos meus colegas, tenho um amicíssimo, como tu sabes, acho que já te disse, que é o António Botelho da TSF, também o Miguel Jorge. Ele está-nos a ver, ele está-nos a ver. Quem? O O António António Botelho está-nos a ver. Ele já entrou aí. é um esforço violentíssimo, é um esforço que eu não quero para mim. Então, um abraço para o Botelho. Que sabe que ele está de férias no Algarve. Não me levou. E vocês aí estiveram de férias agora há pouco tempo, que eu vi umas fotos tuas. Eu agora queria ir também, mas ele disse que não podia ir desta vez. Um Ia-te abraço. perguntar qual é a tua entrevista de sonho? Epá, vou voltar ao mesmo, a entrevistar o meu pai, agora que morreu. Se fosse possível, gostava imensamente de entrevistar o meu pai. Agora, nem que fosse como desconhecido, imagina que me diziam assim, isto pode parecer bárbaro, mas se me dissessem assim, vais entrevistar o teu pai, mas ele não te vai conhecer de lado nenhum. Eu assinava de pronto. Eu percebo perfeitamente. Eu percebo. Até te ia falar se tivesses e 10 segundos e para falar com alguém fora das luzes, fora de tudo. E ninguém a ver quem é que era a pessoa com quem querias falar. Epá, há algumas celebridades que eu prezo o facto de não ser facilmente alcançáveis, nomeadamente o Papa. Gostava. Sabes que eu tenho uma imensa dificuldade em perceber o que é que move um ditador. Gostava muito de Eu poder. por acaso também. eh, Eu vejo aí muitos comentários sobre o Hitler, sobre a Segunda Guerra, sobre porquê que foi. Assim, gostavas de entrevistar o Hitler, se fosse vivo, o Mussolini, figuras que fizeram determinadas coisas a nível mundial que não são facilmente perceptíveis, não é? Num mundo democrático. Claro. E eu gostava de privar com eles. Agora, por exemplo, o líder da Coreia do Norte, que dizem que está a sofrer uma transformação. Eu até o André Ventura chegava. O André Ventura também já chegava. Não, eu esse esqueço. Ia-te perguntar uma frase que te guia. Uma frase? Epá, haviam muitas. Mas vi um filme há dias, eu não sei se vou. Eu não sei se vou
teatralizar ou verbalizar corretamente. Mas há um filme que eu vi há dias, olha, já nem sei dizer o nome, mas se quiser depois, que era. Epá, aquilo era uma confusão, o filme quase que é. Eu só percebi o filme quase no final, mas no final a mãe está a falar para o filho, eu acho que até tenho isto no meu Instagram. No meu Instagram. Eu acho que sim, eu acho que vi. A mãe está a falar para o filho e está-lhe a dizer: pá, o filho passou várias gerações e depois ela está a falar para ela, já ele crescido, e ela está quase a morrer. E ele está aos pés da cama e ela está-lhe a dizer que, deixa-me ver se não vou cometer nenhuma imprecisão, mas ela está a dizer qualquer coisa como a vida vai-te colocar de joelhos muitas vezes, mas tens que ter força para te levantar. Sempre que a vida te deixar de joelhos, levanta-te, caminha e procura o amor. Porque sempre que tu fores em frente, sempre que tu conseguires caminhar, sempre que tu conseguires levantar-te, saís da situação de estar de joelhos e te conseguires levantar, vais sempre encontrar amor. E ela estava-lhe a dizer: eu vou partir. Isto não é bem uma frase, mas é quase um. Claro. Eu vou partir, mas eu quero que te continues a. E, portanto, basicamente, eu quero que continues a minha história. E, portanto, quando a vida te deixar de joelhos, levanta-te, segue e procurarás sempre amor. Porque o amor é aquilo que nos define. Pá, não andamos a Claro. outra coisa, penso eu. E consegues desligar a ficha e deixar de pensar em comunicação? Epá, é dificílimo, sabes? Eu tento, sempre que fecho a porta, SF, ou da Eleven, ou da universidade onde eu leciono, ou costumo lecionar, sempre que fecho a porta eu procuro desligar. Não é fácil. Desligamos na totalidade. Se me perguntar se entro em minha casa e me sinto no meu canto, protegido, feliz, completamente confortável e às vezes até venho muito chateado com algumas coisas que aconteceram ou que as coisas não correram tão bem e eu consigo ter força porque eu vivo sozinho. Claro. Eu tive uma relação de anos, apesar de Sim. estar à distância, tinha sempre quase que um aconchego. Perdi o meu pai recentemente, descobri também que tinha uma doença que tenho que a controlar e foi muito terrível e muito mal para mim. Mas eu consigo estar sozinho e quase que, vou dizer aqui quase uma barbaridade, mas conduzir-me quase à felicidade e estar em paz, em harmonia comigo. Acho que tenho conseguido isso, claro que ninguém é feliz nos 365 dias do ano, mas conseguirmos ser pelo menos 300 já é bom. Claro, exatamente. Ia-te perguntar o momento mais negativo da tua carreira. E ao Hugo, eu sou feliz com pouco. Há pessoas que precisam de muito para serem felizes. Eu sou feliz com pouco. Muito pouco. E Graças a és, e és feliz a com o teu trabalho, né? Que é o mais importante. Desde que tenha amigos, família em primeiro lugar, logicamente, amigos e amor é o suficiente. E a felicidade, desculpa, agora estavas a falar disso. A felicidade é subjetiva, na minha opinião, não sei se concordas. Porque aquilo que a gente pensa que faz feliz aos outros e pode não ser o que faz feliz para nós. Tal e qual, tal e qual. Sabes que nós podemos ter exatamente a mesma coisa. Podemos ter a mesma profissão, podemos ganhar o mesmo, podemos ter o mesmo sucesso e tu seres feliz e eu não, ou vice-versa. Claro. Claro. A felicidade, eu acho que a felicidade não é mais do que a procura incessante do amor. Sim. Eu quando falo no amor, não falo deves perceber, logicamente, e quem nos está a ouvir e a ver também deve perceber. Quando falo em amor, não falo numa relação conjugal. Não é isso que eu estou a Sim, dizer. o amor e não é só uma relação conjugal. O amor, É amor à família, é amor aos amigos, é. claro, e ao estarmos bem com nós próprios, entendes? Por isso é que há pessoas. Eu sou da aldeia. Eu também, por acaso.
Eu sou de Amarante, mas de uma aldeia de Amarante. E eu Eu sou do Viseu, não sei se conheces Viseu. conheço mal essa parte de Portugal, é que eu conheço, mas conheço, mas mal. Mas é a parte que eu conheço mais mal. É isso. Eu sou de uma vila aqui em Viseu, na Beira de Prados, não sei se conheces. E se um dia cá vieres, eu pago-te um café ou uma cerveja. Ah, com certeza. Eu faço questão. Um dia que eu vá, eu depois apito para ti. Mas estava-te eu a dizer que eu sou de uma aldeia e cresci num meio pequeno. E às tantas, às páginas tantas, comecei a achar que aquilo era demasiadamente pequeno para mim. Não que eu não gostasse, porque digo, Claro. com sinceridade, para mim, apesar de achar Portugal por todo ele belo, Portugal é excepcional de uma ponta à outra, incluindo ilhas. Mas se perguntares qual é a zona de Portugal que eu gosto mais, é de Aveiro para cima. E quando digo de Aveiro para cima, nem engloba essa tua parte. É mais a parte do Minho, do Douro, do Porto. Pá, é a parte que eu gosto mais. Mas eu, a determinada altura, achei que aquilo era pouco para mim. E também na minha área é perceptível, porque pá, ninguém consegue vingar que não seja numa rádio, numa televisão ou num jornal nacional. E isso só consegui Claro. Porto e Lisboa. Eu não fui para o Porto porque não houve essa oportunidade na altura, só houve a oportunidade de Lisboa e por aqui me mantenho. Agora, se me perguntam, eu tento sempre ir para o Norte quando vou entrar de férias mais 15 dias agora, na próxima segunda-feira, e vou para o Norte. Vou e é lá que me sinto bem, é lá que tenho os meus amigos, é lá que tenho a minha família. Não prescindo sempre das minhas férias, de pelo menos 15 dias passar lá. E sempre que posso, folgas, fins de semana, que esteja livre, vou sempre para o Norte. Mas isso para dizer o quê? Perguntavas-me, desculpa, eu perdi-me na conversa. Também estava-te a ouvir agora, já não me recordei. Isto era para dizer qualquer coisa, porque aquilo era demasiadamente pequeno para mim, mas porquê? Era porque. Eu era para dizer e muitas vezes, e quando saímos daqui, eu tive na Alemanha morar aí durante 3 anos. E só quando se está longe da nossa terra é que a gente dá valor à nossa terra. É que a gente dá valor às nossas origens. Não, isso sem dúvida. Mas eu estava a dizer isso com propósito, e era importante, e olha, escapou-se-me. Escapou. Vou-te perguntar então qual é o momento mais negativo da tua carreira? Se tivesse algum. Ou o mais difícil. Há vários, mas talvez o momento mais negativo da minha carreira. Ou aquele mais complicado de gerir, ou mais difícil. Se calhar foi uma altura em que eu cheguei a STF e disseram-me que eu tinha que ir. Eu ia-te só pedir se podíamos regressar, que isto aqui ao final de uma hora isto vai abaixo, é para não te cortar enquanto estás a falar. Se podemos, se posso abrir outra vez. Fazer assim. Dás-me 2, 3 minutos, porque está-me a ligar a minha mãe. Dou. Eu vou-lhe ligar só para não ficar preocupado, é que eu estou a falar contigo, ok? E depois. E aí, mensagem, quando estiveres ok.